computador. Pronto, já está gravando. Aí, no final da gravação, o senhor vai receber um link no e-mail do senhor. Aí, o senhor vai compartilhar esse link comigo e eu vou publicar o arquivo na internet. Tranquilo, Luiz. Eu vou fazer o seguinte, quando eu receber o link, eu encaminho para Salomão. E Salomão cuida do encaminhamento para vocês, ok? Ok. Bom, a ideia hoje, no primeiro momento, é falar acerca da estrutura do Poder Judiciário. E, quanto a esse ponto, eu devo dizer a vocês que a estrutura nossa é uma estrutura relativamente complexa. Em verdade, o que é que nós temos? Havendo um litígio, se tem a possibilidade de composição do litígio via particulares, na hipótese das partes terem escolhido a arbitragem e na hipótese daquele tipo de litígio comportar a arbitragem. A arbitragem é uma forma de composição de litígios em que a jurisdição é exercida por particulares e não pelo Estado. Agora, a regra é que a atividade jurisdicional seja exercida pelo Estado. Dentro da estrutura estatal, você pode ter excepcionalmente atividade jurisdicional sendo exercida pelo Legislativo, que é a hipótese dos crimes de responsabilidade, a hipótese de impeachment. Agora, não sendo essa situação excepcional, cabe ao Poder Judiciário efetivar a composição de lides. E aí eu procurei trazer para vocês aqui um cronograma em relação à estrutura do Poder Judiciário. A internet, ela traz vários cronogramas e hoje, mais cedo, eu busquei aqui no artigo que eu encontrei no Jus Brasil, a autoria não é minha, Vitor Machado, aqui o endereço desse artigo, mas o que nos interessa é somente o organograma. Esse organograma, ele estrutura, ou ele permite uma visualização da estrutura do nosso Poder Judiciário. E aí, o que é que eu devo dizer a vocês? O judiciário nosso, ele pode ser comum ou especializado. Esse é o primeiro aspecto a considerar. Como assim uma justiça especializada? A justiça especializada, ela vai cuidar de determinado tipo de litígio. A especialização, ela se opera como um meio de viabilizar um aumento da produtividade e um aumento da qualidade no que se refere à prestação jurisdicional. E, dentro da nossa ordem constitucional, nós optamos por 3 especializações: a justiça trabalhista, a justiça eleitoral e a justiça militar. Então, o primeiro ponto que eu devo trazer a vocês é essa dicotomia entre justiça especializada e justiça comum. Bom, o que não é especializado, por exclusão, é comum. Quais são as justiças especializadas que nós temos dentro da estrutura judiciária brasileira? A trabalhista, a eleitoral e a militar. Militar, é importante pontuar, julga os crimes praticados por membros das Forças Armadas. Eu digo isso porque nós temos forças militares que compõem as Forças Armadas em sentido estrito, Exército, Marinha, Aeronáutica, e nós temos as polícias militares e os corpos de bombeiros estaduais. A justiça especializada, do ponto de vista nacional, ela existe para os crimes militares, assim entendidos aqueles praticados por membros das Forças Armadas. Bom, mas vamos então por partes. A primeira forma de especialização, ou a primeira justiça especializada, é a trabalhista. No artigo 114 da Constituição, nós temos uma competência da Justiça do Trabalho. E essa competência, ela vai para além das relações de emprego. A Justiça do Trabalho julga os litígios que envolvem relações de emprego e também relações de trabalho. Bom, ela está estruturada, do ponto de vista de especialização, em 2 instâncias e uma instância especial. Nós temos juízes trabalhistas. Os juízes trabalhistas, eles conhecem, em linha de princípio, originalmente das demandas trabalhistas, as ações envolvendo empregado e empregador,
as reclamações trabalhistas, são propostas perante a Justiça do Trabalho e são julgadas em primeiro grau por juízes trabalhistas. Cada estado federado tem um Tribunal Regional do Trabalho, que se chama, ou se abrevia como sendo TRT. O TRT, ele tem alguma competência originária, mas a atividade preponderante dele é de julgamento de recurso contra decisões tomadas no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro grau. Então, nós temos juízes trabalhistas que estão lotados em varas do trabalho. Nem toda cidade tem uma vara do trabalho. Então, é comum que você tenha uma vara do trabalho numa cidade um pouco maior e uma jurisdição alcançando o entorno, e as decisões dos juízes do trabalho comportam recurso para o Tribunal Regional do Trabalho. Cada estado federado tem o seu Tribunal Regional do Trabalho, e as decisões dos tribunais regionais do trabalho, elas comportam recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho ou, eventualmente, para o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma estrutura individualizada. O juiz que é trabalhista, ele vai ingressar na Justiça do Trabalho e vai fazer carreira na Justiça do Trabalho. E esta Justiça do Trabalho, como eu disse a vocês, é uma justiça federal. O juiz trabalhista é um juiz federal, mas cada estado federado tem a sua própria estrutura. Então, a primeira especialização, ou a primeira justiça especializada, é a do trabalho. Alguma dúvida? Nós temos também a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, ela tem uma especificidade que os membros dela não são de carreira. Explico. A atividade eleitoral, ou a atividade da justiça eleitoral, ela se estende durante todo o período. Mas há um momento que é um momento próprio, por assim dizer, dos litígios trabalhistas. Aquela fase pré-eleições e a fase imediatamente subsequente às eleições. Então, não haveria razão para você ter uma estrutura somente eleitoral. Então, o exercício da judicatura eleitoral é feito por juízes estaduais, em primeiro grau de jurisdição, e nos tribunais regionais federais, os juízes federais, regionais eleitorais, os juízes eleitos por juízes estaduais e juízes federais. O que é que eu quero dizer a vocês? O juiz de direito, o juiz estadual, ele exerce suas atividades perante a justiça comum, mas ele pode também ter competência eleitoral. E aí ele cumula funções, inclusive com um aumento de remuneração. Ele atua como juiz eleitoral e cada juiz eleitoral é responsável por uma zona eleitoral. Então, você tem lá os juízes de direito exercendo a atividade eleitoral, a judicatura eleitoral, em primeira instância. Os recursos vão para os tribunais regionais eleitorais. Esses tribunais regionais eleitorais, eles têm uma composição mista, o segundo grau. Eles são compostos por 2 desembargadores, por um membro do Ministério Público, um membro da advocacia e por um juiz federal e por um juiz de direito. Então, nós temos aqui uma composição heterogênea. E também nós temos no Tribunal Regional Eleitoral uma atividade que é cumulativa com a própria atividade judicante do juiz. Os recursos das decisões dos juízes eleitorais de primeiro grau, eles são julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E do tribunal, das decisões do Tribunal Regional Eleitoral, vai caber recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós temos também 2 instâncias e uma instância especial. Bom, no campo militar, eu já disse a vocês que a regra é que haja uma justiça militar somente para as Forças Armadas. A Constituição de 67, ela autorizou a criação de justiças militares estaduais para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. Mas somente 3 estados criaram essa justiça: o Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.
Em 69, com a emenda da Constituição, deixou de haver essa possibilidade. Então, nos outros estados, é a justiça comum que julga os crimes militares praticados por membros da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Agora, do ponto de vista de Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, nós temos os juízes militares em primeiro grau. São auditorias militares em primeiro grau. Se vocês passarem ali na paralela, vocês vão ver logo no início, antes do imbuído, do lado direito, tem um batalhão de guarda do Exército, e ali funciona a Justiça Militar na Bahia. Nos estados que têm contingente superior a 20 mil homens, nós temos um Tribunal de Justiça Militar. Onde isso não acontece, os recursos são julgados pelo Superior Tribunal Militar, e das decisões do Tribunal de Justiça Militar, cabe recurso para o STM, que é a Justiça Militar de instância especial. A Justiça Militar é uma justiça criminal. Então, nós temos aqui, já num primeiro momento, o indicativo da justiça especializada. A justiça trabalhista, a justiça eleitoral e a justiça militar. Dúvidas até aqui? Professor, eu tenho uma. Quando você falou que nem todos os estados têm os juizados militares, né? Só 3, se não me engano. No caso, quando uma ação que está nesse juizado, ele vai para recurso, de qualquer forma, ele vai para o TJM, né? Mesmo ele tendo sido julgado num tribunal comum. Não. Veja bem, Rebeca. É importante que você visualize o seguinte. Nós temos militares que compõem as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e nós temos militares que estão na polícia e estão no Corpo de Bombeiros. São coisas diferentes. O que é que eu quis dizer a vocês, não sei se eu fui claro. Se você tem militar das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, sempre a estrutura é essa aqui. Uhum. Podendo ou não haver o Tribunal de Justiça Militar, dependendo do contingente no Estado. Agora, se você tem policial militar, Corpo de Bombeiro, nos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, você tem juízes militares e um tribunal militar para os militares estaduais. Nos demais, a competência é da justiça comum. Então, eles vão ser julgados pelos juízes de direito e os recursos vão para o Tribunal de Justiça. Entendi, professor. Obrigada. Ficou claro? Aham, ficou claro. Salvo engano, a nossa vara de justiça militar fica na Ribeira. Salvo engano. Eu que não atuo na área criminal, mas compõe a justiça estadual. Poderia funcionar dentro do fórum. Por uma questão de conveniência, funciona lá na Ribeira. Os recursos vão para o Tribunal de Justiça. Ok? Bom, não havendo especialização, não se tratando de justiça especializada, trabalhista, eleitoral ou militar, nós temos a justiça comum. E aí é uma dicotomia na justiça comum entre justiça estadual e justiça federal. Tanto a estadual como a federal, elas são órgãos da justiça comum. Não há especialização de matéria. Agora, a competência dos juízes federais de primeiro grau está no artigo 109 da Constituição. Vocês vão estudar em Processo Civil 1. O que não é competência dos juízes federais é competência dos juízes estaduais. Então, vejam como funciona. Se você tem matéria de crime militar das Forças Armadas, a competência é especializada da Justiça Militar. Se você tem matéria eleitoral, a competência é especializada da Justiça Eleitoral. Se a matéria é trabalhista, você tem uma competência dos juízes do trabalho, Justiça Especializada. O que não é matéria militar, eleitoral e trabalhista é comum. No comum, você pode ter uma competência federal ou estadual. Se a competência é federal, ela deriva do artigo 109 da Constituição. O que não é federal é estadual. Então, percebam que a competência da justiça comum é residual em relação à especializada.
E a estadual na comum é residual em relação à federal. Ok? O que não está previsto como competência de justiça especializada é da justiça comum. E na comum, o que não está previsto como competência da justiça federal é da justiça estadual. A justiça estadual e a justiça federal comuns, elas têm bases territoriais. No campo estadual, nós falamos em comarcas. Comarca não se identifica necessariamente com município. Você tem municípios, na Bahia, por exemplo, salvo engano, são 415, e você tem um número de comarcas que pode abranger um ou mais municípios. Isso depende da lei de organização judiciária. Então, por exemplo, Salvador é uma comarca, São Francisco do Conde é uma comarca, Candeias é uma comarca, Madre de Deus é um município, e Madre de Deus não é comarca, compõe a comarca da capital. Então, o que vocês têm que entender é que existe uma aderência da jurisdição a um território. Então, é necessário que você atribua uma competência territorial a cada magistrado. Essa unidade territorial no campo estadual se chama comarca. No campo federal, nós temos seções e subseções judiciárias. Cada capital é uma seção judiciária, cada capital do estado. Mas você pode ter, no interior do estado, subseções judiciárias. Na Bahia, nós temos um pouco mais de 10. Por exemplo, Paulo Afonso, Barreiras, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, Campo Formoso, Feira de Santana, Juazeiro, Eunápolis, são subseções da Justiça Federal. A subseção ela também tem uma competência territorial, que engloba algumas comarcas, do ponto de vista estrutural. Então, a Justiça Estadual ela está mais interiorizada. A Justiça Federal, nem tanto. Mas o fato é que nós vamos ter bases territoriais. Até aí alguma dúvida? No campo estadual, os juízes estaduais, os juízes de direito, atuam em primeiro grau. E os recursos das decisões dos juízes de direito, eles são interpostos por tribunais de justiça. Cada estado tem o seu tribunal de justiça. São, portanto, 26 tribunais de justiça no país. As decisões dos tribunais de justiça, elas desafiam recurso para o STJ, se o objeto do recurso é discussão em derredor de lei federal, e recurso para o Supremo, se o objeto é matéria constitucional. Existem ações de competência originária dos tribunais, da segunda instância, mas isso é exceção. A regra é que o litígio seja julgado inicialmente em primeiro grau e caiba recurso para o tribunal, enquanto segunda instância, e a partir daqui você possa ter acesso à via extraordinária ou especial. A estrutura estadual, então, está posta nesses termos. Juízes federais exercem a magistratura federal em primeiro grau. Eles vão estar, então, em varas, vão estar lotados em varas, que vão fazer parte de seção ou subseção judiciária. Os recursos contra as decisões dos juízes federais, eles vão ser julgados pelos tribunais regionais federais. E, quanto a esse ponto, a nossa estrutura judiciária não outorga a cada estado um tribunal regional federal. Nós temos o país dividido em 5 regiões. A Bahia, por exemplo, faz parte da primeira região, que engloba, além dela, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso e Piauí, Maranhão e todos os estados, Tocantins, Goiás e todos os estados da região norte. Você tem a 5ª região, que envolve o Nordeste, menos Bahia, Piauí e Maranhão, para ficar aqui em alguns exemplos. Mas são 5 regiões e esses tribunais
regionais federais funcionam como segunda instância da Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao qual nós estamos vinculados, ele tem sede em Brasília. De igual maneira, os recursos das decisões dos TRFs, eles vão para o STJ, se a matéria diz respeito à lei federal, ao Supremo Tribunal Federal, se a matéria é constitucional. Ok? Então, nós temos na justiça comum essa dicotomia entre justiça estadual e justiça federal. Bom, por fim, eu devo tratar com vocês dos juizados especiais. Os juizados especiais, eles foram criados nos anos 1980. Eles foram criados em 1984. Nós vamos até tratar desse ponto logo mais, mas a criação dos juizados especiais, ela é feita buscando viabilizar a facilitação do acesso à justiça. A ideia é facilitar o acesso à justiça. Então, nós temos juizados especiais em todos os estados. Esses juizados, eles foram inicialmente criados com o nome de juizados de pequenas causas. Em 88, eles passaram a se chamar juizados especiais cíveis. E, inicialmente, eles existiam somente como órgão da Justiça Estadual. Das decisões dos juízes lotados em juizado, cabe recurso para turma recursal. Então, na Justiça Estadual, nós temos juizados especiais cíveis, juizados especiais de trânsito, juizados especiais de defesa do consumidor, isso aqui na Bahia, para ficar como exemplo, e os recursos vão para a turma recursal. Os juizados especiais, ou atuam nos juizados especiais em primeiro grau, juízes de direito. E nas turmas recursais, que funcionam como segunda instância, atuam também juízes de direitos. Então, aqui nós temos juízes de direito compondo também a turma recursal. Alguém diria, ora, mas os recursos são julgados por juízes que ocupam, por assim dizer, a mesma hierarquia daqueles que julgam em primeiro grau? Sim, mas nós temos, quanto às turmas recursais, uma atuação conjunta. Os julgamentos são feitos por 3 juízes. Então, justifica-se a revisão a partir do momento que se tem um órgão mais amplo, composto por maior número de pessoas. Inicialmente, nós tínhamos juizados especiais cíveis. Em 2001, foram criados os juizados especiais federais e, consequentemente, foram criadas turmas recursais federais. E, em 2009, foram criados os juizados de fazenda pública no âmbito estadual, para julgar as causas que envolvam o interesse da fazenda pública estadual e municipal. E turmas recursais julgam também esses recursos. Então, o que eu devo dizer a vocês é que tanto a Justiça Federal como a Justiça Estadual têm uma estrutura de juizados especiais. A Justiça Federal tem os juizados especiais federais e as suas turmas recursais. A Justiça Estadual, ela tem juizados especiais cíveis e juizados especiais de fazenda pública. Ok? Em grossas linhas, essa aí é a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Como eu disse a vocês, a fonte aqui utilizada, a internet tem vários organogramas desses, alguns mais completos, outros menos completos. Esse aqui eu extraí desse artigo de Vitor Machado, que está na internet, mas, em linhas gerais, nós temos aí uma fotografia estática do que seria o nosso Poder Judiciário. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Então, vamos em frente. Bom, eu queria falar um pouco também com vocês, acerca do acesso à magistratura, a investidura, né, e as garantias dos nossos juízes. Esse é um ponto que, às vezes, traz dúvidas a vocês.
eu posso adiantar alguma coisa do que eu sei, e se vocês quiserem depois conversar com o Salomão, ele primeiro foi juiz estadual, depois passou à Justiça Federal, então ele também tem uma larga experiência em relação a isso. O acesso à magistratura, a função de magistrado, ela é feita de ordinário por meio de concursos de provas e títulos. Então, a partir de 88, o acesso aos cargos públicos depende de concurso público, e na magistratura não seria diferente, não poderia ser diferente. A magistratura, ela tem várias carreiras, como vocês puderam perceber aí. Você tem a magistratura trabalhista, você tem a magistratura no âmbito da justiça militar, você tem a magistratura comum federal, a magistratura comum estadual. O acesso ao primeiro grau depende desse concurso de provas e de títulos, e o acesso ao tribunal pode, excepcionalmente, não depender do concurso. E aí é importante ponderar para vocês o seguinte, e talvez seja o caso de retomar esse esquema. Para assumir a função de juiz estadual, de juiz federal de primeiro grau, de juiz trabalhista ou de auditor da Justiça Militar, a pessoa vai fazer concurso, e é um concurso de provas e títulos. A promoção dentro da carreira, ela pode ocorrer, e ela ocorre tanto de maneira horizontal como vertical. Por exemplo, na Justiça Federal, o juiz entra como juiz substituto e passa a juiz titular. Na Justiça Estadual, isso acontece e mais. O juiz começa numa entrância inicial, ele pode ser promovido a uma entrância intermediária e depois a uma entrância final. Mas tudo isso aqui no âmbito do primeiro grau. Agora, o juiz de entrância final, estadual, e o juiz federal, ele pode ser promovido a desembargador. A promoção, tanto na linha horizontal como de maneira vertical, se dá de forma alternada, por antiguidade e por merecimento. Agora, o acesso aos tribunais de segunda instância se dá, como regra, mediante promoção do juiz de primeira instância. Mas nós temos 1/5 das vagas nesses tribunais reservadas à magistratura e ao Ministério Público. Então, a advocacia elabora uma lista sêxtupla, quando há uma vaga da advocacia, o Ministério Público faz a mesma coisa, o tribunal reduz essa lista a uma lista tríplice, e essa lista tríplice, ela é levada, no caso dos estados, ao governador, e o governador faz a nomeação do desembargador. Então, pode haver acesso, ou pode haver investidura na função de magistrado em segundo grau, sem concurso público. São as questões do 5º constitucional. Ok? No Supremo, todas as investiduras se dão por escolha do presidente da República. O presidente tem que escolher e o Senado vai aprovar. E no STJ, é o presidente da República que escolhe também. Agora, quanto ao STJ, nós temos uma vinculação no que se refere à forma de preenchimento dos assentos no tribunal. Isso está no artigo 104 da Constituição. E nós temos, então, no STJ, o preenchimento dessas vagas vindo 1/3 dos juízes de tribunais regionais federais, desembargadores, 1/3 do desembargador do Tribunal de Justiça e 1/3, em partes iguais, né? Então, 1/6, o Ministério Público e membros do Ministério Público e membros da advocacia, oriundos da advocacia. Então, em linhas gerais, nós temos essa estrutura de acesso aos cargos do Poder Judiciário. Alguma dúvida? Bom, já tendo falado da organização do Poder Judiciário e já tendo falado também do acesso à magistratura,
é importante falar um pouco das garantias que são dadas aos magistrados. E a matéria está na Constituição, imagino até que vocês já tenham estudado, visto esse ponto em direito constitucional. Os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade. Então, o cargo de juiz é vitalício. O juiz está sujeito a um estágio probatório de 2 anos. Após o estágio probatório, ele vai ser aprovado ou não, mas se ele for aprovado no estágio probatório, ele só perde o cargo por meio de sentença transitado em julgado, sentença judicial transitada em julgado. É raro você ter o afastamento de juiz. Então, a primeira garantia é a vitaliciedade. E há de existir uma vitaliciedade para que se possa ter independência, se possa ter autonomia. Essas garantias, elas visam exatamente a propiciar essa autonomia ao juiz. Inamovabilidade, salvo por motivo de interesse público. Então, o juiz ele não pode ser removido do ponto de vista territorial, contra sua vontade, naturalmente, a não ser na situação do artigo 93, inciso 8º, que diz respeito à existência de interesse público e com voto de maioria qualificada do tribunal. Então, além da vitaliciedade, o juiz é inamovível. A ideia de inamovabilidade é para que se evite o afastamento do juiz que, porventura, está contrariando determinados interesses. Se utilizar a movimentação do juiz como forma de puni-lo ou como forma de afastá-lo do exercício da atividade jurisdicional em determinada comarca, ou seção ou subseção judiciária. E, por fim, a irredutibilidade de subsídio, que é uma garantia geral hoje de todos aqueles que estão no serviço público. Então, o juiz ele tem garantias, as garantias são do artigo 95, e são essas que estão aí postas. Bom, com isso aí, nós concluímos aquilo que eu imaginei ser a primeira metade desse nosso encontro. Falamos sobre as questões atinentes à organização e estrutura do Poder Judiciário e falamos um pouco sobre magistratura. Eu pergunto, então, a vocês se há alguma dúvida. Não? Bom, então nós vamos partir para a segunda parte da exposição, que diz respeito ao acesso à justiça. Eu vou pedir a vocês só um minutinho. Bom, vamos lá. Devemos falar sobre o acesso à justiça. Esse tema, acesso à justiça, ele é amplíssimo. E haveria possibilidade de tratar dele, talvez, por um mês inteiro. O que eu procurei fazer, já que o tempo que nós temos aí é em torno de 50 minutos, é fazer um corte para dar a vocês uma visão geral acerca do que seria o acesso à justiça e acerca dessa problemática e da situação atual em relação ao tema. Vejam, a nossa Constituição,
ela consagra o acesso à justiça como direito fundamental, e isso ela faz em 2 incisos do artigo 5º. O artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A alegação de lesão ou ameaça a direito poderá sempre ser levada à apreciação do Poder Judiciário. E nós temos no artigo 74, no inciso 74, melhor dizendo, a disposição de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. De nada adiantaria se dizer que toda lesão, toda alegação de lesão ou de ameaça de lesão a direito poderá ser levada ao Poder Judiciário se não se viabilizasse ao cidadão, ao jurisdicionado, os meios de acessar o Poder Judiciário. Ora, a justiça envolve custos. De nada adianta eu dizer que todos têm acesso à justiça se eu cobrar de quem não pode pagar as custas judiciais para o andamento do processo. Ou, de nada adiantaria dizer que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser suprimida da apreciação do judiciário se exige a representação de advogado e não se fornece advogado a quem não pode pagar, um advogado privado. Então, o artigo 5º, inciso 35, e o artigo 5º, inciso 74, eles se complementam. Todos têm direito de acessar o Poder Judiciário. E o Estado tem obrigação de viabilizar o acesso das pessoas ao Poder Judiciário. Então, as bases do acesso à justiça, elas são constitucionais. Nós temos aqui bases que são claramente constitucionais. Quando se fala em acesso à justiça, nós temos que pensar em 3 coisas distintas. Primeiro, na isenção no que se refere às despesas do processo. Então, se o processo traz despesas, traz custos, é a obrigação do Estado, para viabilizar o acesso à justiça, isentar desses custos quem não pode fazer a eles frente. E aí nós temos a gratuidade judiciária. Então, o primeiro viés dessa garantia constitucional se dá através da gratuidade judiciária. O Código de Processo Civil, no artigo 98 e seguintes, por exemplo, trata exatamente de gratuidade judiciária. O que é que se está levando aqui em consideração? A isenção no que se refere às despesas que são do processo, são próprias inerentes ao processo. Mas não basta você ter uma gratuidade judiciária. Você tem que ter uma assistência jurídica integral, conforme está posto aí na Constituição. Então, o Estado, ele não só vai isentar do pagamento das custas e despesas do processo quem não possa por elas responder, mas vai também fornecer advogados àqueles que não podem pagar por isso. E aí nós temos a estrutura das defensorias públicas. Nós temos defensorias públicas tanto estaduais como defensorias públicas federais, ou defensoria pública federal. Sem embargo disso, nós temos serviços que são prestados gratuitamente, os serviços jurídicos que são prestados gratuitamente, sem que se tenha uma defensoria. É o caso, por exemplo, de algumas universidades ou faculdades. No caso nosso, nós temos o SAJU, que exerce esse importante papel. Às vezes, nós temos a Ordem dos Advogados com um serviço de prestação gratuita, né, à população. Então, o dever é do Estado, mas não necessariamente o Estado se desincumbe dele como um todo. Os advogados privados, em geral, costumam assumir determinado número de causas pro bono, advocacia gratuita que você faz. Bom, mas é importante registrar que a assistência jurídica integral, ela não está satisfeita
com o oferecimento de advogado para representar as pessoas carentes em processo judicial. É obrigação do Estado também prestar uma assessoria jurídica para atos extrajudiciais. A pessoa pode ter dúvidas acerca da existência ou inexistência de um direito. E cabe, então, ao Estado viabilizar o esclarecimento dessas dúvidas, o que se opera também via Defensoria Pública. Então, quando se fala em acesso à justiça, nós temos que estabelecer, primeiro, que as bases, elas são constitucionais. E, segundo, que acesso à justiça pressupõe gratuidade judiciária, assistência jurídica processual e assistência jurídica extraprocessual. São direitos do cidadão, deveres do Estado. Ok? Bom, o acesso à justiça, ele se concretiza não apenas com a viabilização da propositura da ação. O direito de acesso à justiça e o próprio direito de ação, eles pressupõem não só a possibilidade de ir ao judiciário, como também o direito de obter uma resposta, uma prestação jurisdicional, dentro de parâmetros razoáveis de celeridade, de adequação e de eficiência. Então, nós não podemos entender que há acesso à justiça pelo simples fato de que a pessoa obteve meios para propor a demanda. O que se deve garantir não é o acesso à justiça em sua interpretação literal, mas a obtenção daquilo que se busca via acesso à justiça, que é a entrega de prestação jurisdicional. O acesso à justiça é um problema, os problemas de acesso à justiça, eles são comuns à grande maioria dos países. Alguns conseguiram resolver isso de uma maneira melhor, outros de uma maneira não tão eficiente, mas esse é um problema geral que começou a ser percebido na segunda metade do século passado. Eu diria a vocês que a partir do pós-guerra se começou a identificar que de nada adianta você ter uma estrutura judiciária se essa estrutura judiciária não é acessível a todos. E há alguns elementos que dificultam, de fato, em maior ou em menor monta, o acesso à justiça. Então, já tendo dito a vocês, em linhas gerais, em que consiste o direito de acesso à justiça, eu acho que, nesse momento, convém falar um pouco acerca das dificuldades do acesso à justiça e do que se tem feito para superar ou tentar superar essas dificuldades. Bom, o primeiro ponto diz respeito aos custos do processo. Então, se você perguntar, ora, o que é que dificulta o acesso à justiça? Os custos do processo. O processo ele tem custos. São cobradas taxas judiciárias, são chamadas de custos processuais, não somente para o ajuizamento da ação, mas para a prática de atos do processo. E se você exige o pagamento de valores, você impede o acesso à justiça de quem não pode fazer frente a esses valores. Então, um dos primeiros óbices, do ponto de vista histórico, ao acesso à justiça, diz respeito às despesas do processo. Um outro óbice diz respeito à duração do processo. Vejam, o processo, por si só, é algo que demora. A própria expressão processo, ela traz consigo a ideia de algo demorado. E o processo demora por questões fisiológicas, é necessário que você pratique uma série de atos, é necessário que você viabilize a prática desses atos, e por questões patológicas. Nós podemos falar aí numa estrutura judiciária desaparelhada, numa estrutura judiciária que tem um número de processos muito alto, muito grande, a falta de juízes, e aí por diante. Então, se por um lado o custo impede, o tempo desanima. Nem todos podem esperar o desfecho do processo.
E a partir do momento que o processo demora muito, naturalmente as pessoas que têm menores condições econômicas ou condições econômicas mais frágeis, elas tendem a se desestimular ou tendem a simplesmente abandonar o litígio, ou sequer propor a ação judicial, já antevendo a questão da demora. Além dos custos do processo e a duração do processo, a falta de consciência de direitos também impede o acesso à justiça. Me parece que esse óbice aí, ele cada vez existe menos. Numa sociedade como a nossa, ou em tempos como os atuais, em que se tem um acesso fácil à informação, se tem a possibilidade de utilização de meios tecnológicos, o desconhecimento de direitos é cada vez um problema menor. Eu não estou dizendo que não exista. Se você pegar uma pessoa aí do meio do sertão, que mora numa fazenda, provavelmente ela não sabe muito bem quais direitos ela tem. Mas quando você vai vindo para os grandes centros urbanos, para as pessoas que já têm algum acesso à instrução, aos meios tecnológicos, você começa a ver o problema se dissolver. Falar em desconhecimento de direitos há 50 anos atrás é uma realidade. Hoje é algo que existe, mas, felizmente, não existe em tal dimensão. Eu diria a vocês até o contrário. Muitas vezes as pessoas têm um superdimensionamento daquilo que acham que é direito delas. Mas, dentro do histórico da problemática ao acesso à justiça, nós temos a questão cultural. Além dos custos do processo, do tempo e do desconhecimento, nós temos também questão psicológica. Muitas vezes, as pessoas se sentem intimidadas de ir ao Poder Judiciário. Muitas vezes, as pessoas temem, por ignorância, represálias. E você encontra situações do empregado que não quer propor ação trabalhista, ou desiste de propor ação trabalhista, porque tem medo de uma retaliação e não conseguir um outro emprego. Você pode encontrar, em determinadas regiões do país, pessoas que são expulsas da terra que ocupam e têm receio de propor ação judicial, porque pode haver uma resposta violenta por aquele que praticou o esbulho possessório. Mas a questão psicológica, ela também está posta aí. Além disso, nós devemos tratar ou trazer como elemento dificultador do acesso à justiça a questão dos litigantes habituais. Essa é uma questão interessante e que deve ser também pensada como elemento dificultador. Veja, existem pessoas que nunca foram ao Poder Judiciário ou que esporadicamente litigam no Poder Judiciário. Existem determinados litigantes que são frequentes ou que atuam frequentemente. Você pensar, por exemplo, a União, você pensar no INSS, você pensar determinadas empresas que atuam no ramo de telefonia ou no ramo de atividade bancária, elas têm toda uma estrutura já posta e preparada para enfrentar o processo judicial. E é natural que, quando você tem esse tipo de diferença entre os litigantes, você tenha uma das partes com melhores condições de conduzir o processo e tomar decisões, e outra com menos condições ou condições mais precárias. Então, o litígio, não vou dizer entre o grande e o pequeno, mas o litígio entre o litigante eventual e o litigante habitual é um litígio que desestimula o litigante eventual. Então, não deixa de ser um óbice. O indivíduo ele ter que ir ao judiciário e, no judiciário, ele lidar com um litigante, por assim dizer, profissional. Por fim, eu devo dizer a vocês que também é elemento dificultador do acesso à justiça a existência de direitos e de interesses que são meta-individuais.
que são direitos ou interesses de muitas pessoas. E aí eu falo dos direitos coletivos, em sentido estrito, dos direitos difusos. E esse tipo de direito, ele tem uma possibilidade de defesa, ou uma defesa judicial mais dificultada. Seja pelo fato de que esse direito, ele é um direito de muitas pessoas, então ninguém se anima, por assim dizer, em buscar a tutela dele, seja porque esse direito, muitas vezes, ele tem um conteúdo econômico pequeno, ele tem um conteúdo econômico reduzido. Então, por exemplo, é direito dos estudantes, Jefferson está aí, estudante, meia entrada em espetáculos públicos, espetáculos culturais, atividades esportivas. Vamos imaginar que determinada rede de cinema, por exemplo, resolve dobrar o preço dos ingressos e instituir meia entrada para todos. O que é que nós estamos tendo aí? Em linha de princípio, uma bula ao direito de meia entrada. Mas o ingresso para esse cinema custaria R$30 e Jefferson teria direito de pagar 15. Esse direito não é um direito só de Jefferson, é um direito de todos os estudantes. E Jefferson provavelmente não irá ao Poder Judiciário para discutir R$15. Ainda que ele vá ao cinema uma vez por mês, o que é muito, ele estaria tendo aí uma discussão de R$180 por ano. Então, não compensa economicamente a defesa desse direito. Isso acaba dificultando o acesso à justiça. Então, em linhas gerais, do ponto de vista clássico, quais são os principais óbices ao acesso à justiça? São esses 6 pontos aí que eu procurei trazer para vocês. Os custos do processo, o tempo, o desconhecimento de direitos, os receios do ponto de vista psicológico de ir ao Poder Judiciário, a existência de litigantes habituais e a existência de direitos meta-individuais. Tudo isso vai dificultar o acesso à justiça. Dentro desse panorama, nós devemos agora abordar o que seriam os meios ou as tentativas de viabilizar a facilitação do acesso à justiça. Mas antes de fazê-lo, eu pergunto a vocês se há alguma dúvida. Professor, está me ouvindo? Tô. O senhor falou que para que ocorra o acesso à justiça, é preciso a isenção de custo do processo, sendo obrigação do Estado, para que haja a gratuidade judiciária. E depois você falou que isso é uma das dificuldades. Eu não entendi muito essa contraposição. Veja, Jefferson, qual é a ideia? Minha ideia foi, no primeiro momento, trazer os problemas. Desses problemas, alguns têm boas soluções já implementadas, outros estão pendentes de solução, ou as soluções não são as ideais. Então, veja, o custo do processo é um óbice ao acesso à justiça. No Brasil, a partir do momento em que nós temos a gratuidade judiciária prevista em lei, nós temos juizados especiais que dispensam pagamento de custas, nós temos uma defensoria pública que está mais ou menos organizada, em alguns lugares mais organizada, em outros menos organizada. Esse óbice é um óbice que tem sido combatido de maneira relativamente eficiente. Concorda comigo? Então, a ideia minha não foi dizer esses 6 pontos são pontos que impedem hoje o acesso à justiça. Foi, no primeiro momento, dizer, olha, nós temos esses problemas, estamos enfrentando esses problemas. E, para enfrentar esses problemas, nós estamos buscando soluções. E aí eu devo dizer a vocês que essa problemática do acesso à justiça é uma problemática que vem sendo enfrentada há mais ou menos 50 anos. Então, para alguns pontos, nós já temos soluções. Para outros, infelizmente, não. Ok? Mas já que você tocou no assunto, os custos do processo
correspondem a óbice ao acesso à justiça? Sim. Como é que você supera esse óbice? Com gratuidade judiciária, com a instituição e o aparelhamento de defensorias públicas, com a criação de estruturas no Poder Judiciário, onde se dispensa o advogado e onde não há risco de recolhimento de custos, como é o caso dos juizados. Então, você tem já um remédio sendo aplicado a essa doença, por assim dizer, o custo do processo. Está claro isso? Perfeito, professor. Obrigado. Nada. Então, vejam, os custos do processo, como óbice ao acesso à justiça, têm sido combatidos com esses instrumentos. Mas eu posso falar também em um óbice ao andamento do processo como sendo o tempo. E a questão do tempo também é combatida através da criação de procedimentos mais céleres, de procedimentos mais expeditos. Então, você tem aí um grande exemplo que são os juizados especiais. Um processo judicial, por estatística, numa estrutura judiciária comum, ele demora em torno de 6 a 8 anos. Se você pensa numa estrutura de juizado especial, muito provavelmente o processo se encerra antes de um ano. Então, o que é que você pode fazer? Você pode compreender que existem processos que envolvem discussões econômicas de menor valor. Direitos não são de maior ou menor importância, mas em determinados processos se discutem questões mais simples ou se discutem valores que não são tão significativos. É recomendável, então, você simplificar o procedimento, buscando com isso celeridade. Então, o tempo do processo, ele é combatido através da criação de procedimentos mais expeditos, com destaque para os juizados especiais. Aí, veja, o juizado especial, a instituição de juizado especial, combate 2 problemas. O primeiro, custo. O segundo, tempo do processo. A estrutura de juizados especiais entre nós funciona muito bem, tanto do ponto de vista federal, como do ponto de vista estadual. Acho até que o estadual funciona melhor, do ponto de vista de celeridade, de retorno, de rapidez, né? Então, vejam que os juizados especiais eles são criados para viabilizar a facilitação do acesso à justiça. Um outro remédio contra os males que dificultam o acesso à justiça diz respeito aos equivalentes jurisdicionais, que é o que se chama hoje, não vou nem falar equivalentes jurisdicionais, porque o termo é impróprio, se engloba a arbitragem, mas a justiça multiportas. Então, o que é que se tem hoje? A partir do momento que se visualiza o processo como sendo algo caro e demorado, se deve utilizar a jurisdição, se deve ver a atividade jurisdicional estatal como última ratio, como última opção. Então, se estimula a arbitragem, se estimula a conciliação e a mediação. Se você tem uma estrutura boa de mediação e de conciliação, você pode abreviar o tempo do processo. Você tem um processo que é mais barato, você tem um processo que é mais rápido, você tem uma solução que, do ponto de vista social, é mais adequada, porque é uma solução construída pelos próprios litigantes. A conciliação, a mediação e a arbitragem, elas trazem uma dupla vantagem. Uma vantagem que alcança o litígio, que é objeto da mediação, da conciliação, da arbitragem, que ele se resolve mais rápido e com menos custo, e beneficia também a estrutura geral, a partir do momento em que você retira do Poder Judiciário determinado número de processos e faz com que o Judiciário não esteja tão sobrecarregado. Então, o estímulo à mediação, à conciliação e à arbitragem é um dos caminhos para viabilizar o acesso à justiça. Ok? Vamos lá. A informação e a orientação acerca de direitos. Não me parece que esse seja um dos grandes problemas no século XXI, ou pelo menos no ano 2021. Mas, cada vez mais, o Estado se organiza no sentido de viabilizar acesso ao conhecimento por parte das pessoas.
Se você chega, por exemplo, em qualquer estabelecimento, por lei, você tem lá um Código de Defesa do Consumidor disponível para consulta. Se você para analisar, você tem órgãos de defesa do consumidor que orientam o consumidor. Você tem associações que buscam também orientar e combater determinadas práticas, que são práticas lesivas. Então, tudo isso leva a uma facilitação do acesso à justiça. A informação, hoje em dia, ela tem sido mais fácil, a informação ela é mais acessível. Sindicatos, por exemplo, orientam seus empregados e aí por diante. Bom, nós temos também, e aí esse é um aspecto importante, a criação de ações coletivas e processos coletivos, para resolver aquela questão dos direitos meta-individuais. Aquela questão envolvendo Jefferson e a minha entrada. Questões envolvendo o meio ambiente. Por exemplo, você vai ao litoral norte e você verifica que determinado sujeito, determinada casa, está lançando esgoto em um rio. Aquele direito que está sendo violado ao meio ambiente saudável é seu, mas é de todos também. Dificilmente um de nós assumiria a incumbência de propor uma ação judicial contra esse poluidor. O direito meta-individual, ele traz sempre um problema. Ele é um direito de todos. E como é de todos, as pessoas costumam muito tratar ele como sendo um direito de ninguém. Então, o sujeito pensa mais ou menos o seguinte, ora, eu vou ter custos, vou perder tempo, vou ter aborrecimento para combater aquela poluição, outro que o faça. E nessa de outro que o faça, a atividade poluente ela prossegue. Então, o que é que se pensou? Se pensou na criação de direitos coletivos, melhor, de processos coletivos. Se instituiu o que se chama de legitimação extraordinária. A regra é que cada um busque a tutela dos seus interesses. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo nos casos previstos em lei. Agora, se tem a possibilidade de determinados entes, como é o caso do Ministério Público, como é o caso da Defensoria Pública, como é o caso de sindicatos, de associações, e pleitearem a defesa desses direitos meta-individuais. Então, nós temos na estrutura nossa, estatal, nosso Ministério Público. E uma das funções do Ministério Público é exatamente a defesa desses direitos transindividuais. E aí você começa a ter processos que são ajuizados por esses legitimados extraordinários, que eles levam à resolução desse tipo de litígio, fazendo cessar a lesão. As ações coletivas, elas existem com os mais diversos objetos, mas elas vão facilitar o acesso à justiça a partir do momento em que você tem determinadas entidades com a legitimação em função para propor esse tipo de demanda. E você tem também o afastamento daquela questão do custo do processo e da pequena expressão econômica da lide. Porque a lide, ela tem pequena expressão econômica quando você considera cada um de nós. Mas essas lides de pequena expressão econômica, elas são lides extremamente, digamos assim, tem objeto extremamente elevado, econômico, se você analisa no conjunto. Vou dar um exemplo a vocês de uma ação coletiva. Mais ou menos uns 15 anos, essa ação coletiva tramitou aqui com determinada empresa. Você vai ao supermercado e você compra um frango inteiro. Se o frango inteiro vem inteiro, ele tem que vir inteiro. Então, quando você abre aquele pacote do frango, você encontra lá um pescoço. Você encontra o pé do frango. São peças do frango que são peças, digamos assim, menos nobres. Mas você não encontra o coração do frango. Determinada empresa vendia frango inteiro, mas o frango inteiro dela não vinha com o coração. Porque essa parte é uma parte nobre, ela separava esse coração e vendia esse coração em pacotes de 1 quilo. E se o preço do frango era X, o preço do pacote de frango era 2X. Nenhum de nós iria comprar um frango,
abrir o pacote, documentar que não veio o coração, fazer o cálculo da diferença, o coração deve pesar o quê? 50 gramas ou menos, e propor uma ação judicial. Agora, essa empresa faturava milhões lhe vendendo o frango sem o coração e depois vendendo o frango, o coração em pacote separado mais caro. Houve uma ação do Ministério Público para exigir ou que o frango contivesse o coração, frango inteiro, ou que constasse de maneira destacada na embalagem que aquele frango não era um frango inteiro e vinha sem o coração. A mesma coisa, Jefferson, acontece com a meia entrada. Você não vai propor ação judicial, mas é preciso que algum legitimado proponha. Então, quando você tem processos coletivos, você vai viabilizar a tutela desses direitos meta-individuais e você facilita o acesso à justiça. Tem alguma dúvida? Então, nós já temos aí, como mecanismo de facilitação do acesso à justiça, assistência judiciária gratuita, na expressão ampla do termo, envolvendo não somente a isenção de despesas, mas a organização de defensorias públicas. Nós temos os juizados especiais, nós temos a justiça multiportas, nós temos a informatização e conscientização das pessoas, e nós temos também as ações ou processos coletivos. E aí eu devo dizer a vocês que também a mudança do conceito, por assim dizer, de atuação do juiz impacta no acesso à justiça. A visão do juiz de 100 anos atrás era uma visão de neutralidade. O juiz era um espectador do processo que simplesmente assistia ao embate entre as partes sem maior compromisso com o resultado final. Vocês já devem ter ouvido expressões do tipo, que não está nos autos, não está no mundo. Então, ao juiz de 100 anos atrás, pouco importava a realidade fática concreta ou pouco importava o atendimento da justiça. A atividade era uma atividade neutra e o juiz simplesmente julgava com base naquilo que os autos apresentavam. Hoje, esse mito da neutralidade está afastado. O juiz, no processo, ele tem um papel ativo. O juiz é um agente que vai buscar conduzir o processo de maneira cooperativa entre as partes, tratando essas partes de maneira isonômica, procedendo à investigação de fatos e se empenhando para viabilizar a solução mais justa. Então, a superação do mito da neutralidade do juiz faz com que a justiça seja facilitada, o acesso à justiça seja facilitado, porque o juiz passa a ser um agente concretizador de justiça, sem perder a sua imparcialidade. Bom, em linhas gerais, eram esses aí os pontos que eu pretendia trazer a vocês, e com isso aí nós fizemos esse breve painel, um painel breve, bem sucinto, uma visão geral da problemática de acesso à justiça. E aí questiono se alguém tem dúvida. Não? Bom, então nós ficamos por aqui. Vamos terminar, então, uns 15 minutos mais cedo, né? Um pouco mais, 16 minutos mais cedo. E na próxima semana, Salomão retoma com vocês o programa. Foi um prazer estar com todos e eu espero que a gente possa se reencontrar em um momento futuro, seja aqui em Teoria Geral do Processo, onde eu devo ainda estar com vocês, pelo menos em mais uma ou duas aulas, seja em Processo Civil 1, quando tem mais cadeiras. Bom resto de semana a todos e nos encontramos aí. Obrigada, professor. Tenha um bom dia. Nada, você também, Roberto. Bom dia, professor. Obrigado. Pessoal, bom dia. Boa semana. Obrigado, você também.